Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos a mais um vídeo da sessão de cartas do Ministério dos Quadrinhos. Caso você esteja caindo de paraquedas no canal agora, sessão de cartas, assim, o nome é autoexplicativo, mas a ideia é emular um pouco o que nós tínhamos nas revistas em quadrinho com mais frequência antes. Hoje uma ou outra tem. Que os leitores escreviam para as revistas e os editores selecionavam as cartas e respondiam algumas nas próprias revistas. Bom, a ideia aqui é a mesma. O pessoal manda um e-mail, se você quiser inclusive mandar um para o Ministério dos Quadrinhos, eu seleciono e depois respondo em vídeo, né? A pessoa tem seu nome imortalizado aqui no Ministério dos Quadrinhos e eu comento com um pouco de maneira um pouco mais pormenorizada aqueles pontos que a pessoa levantou, né? Então hoje temos umas cartas bem legais para responder. Se você quiser escrever, né, nós temos aí acho que umas 8 cartas para serem respondidas ainda. Acho que tem aí mais uns 2 vídeos já garantidos. Então, se você quiser garantir outros, se você quiser imortalizar seu nome no Ministério dos Quadrinhos, o e-mail é cartasparoministério@gmail.com. cartasparoministério@gmail.com. Tá aqui na descrição. Vamos começar as nossas cartas de hoje, então. E, bom, vou ler e depois comento. A primeira que eu vou ler é do Alberto Nascimento. Vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde não. Boa semana, professor Alessandro. Sou Alberto Nascimento, moro no Paraná e há muito tempo acompanho o canal. E só não participo do debate por pura falta de tempo. Falta de tempo que ficou mais agravada nessa pandemia. Recebo do meu irmão, que está em São Paulo, pilhas de quadrinhos por compartilhamento de leituras. E o trabalho e os assuntos particulares da casa têm me afastado da leitura. Ando triste, chateado por não conseguir separar tempo para uma leitura de qualidade. Como fazia 2 anos atrás, eu anotava peças importantes da leitura, para não esquecer os detalhes. Agora, com meus 45 anos, está ficando difícil. Está ficando difícil pôr em dia meu hobby favorito. Alguma dica como leitor, professor, sociólogo? Obrigado pela atenção. Isso é essa questão da gestão do tempo, né, é uma coisa que me toca muito também. Eu sempre me vejo assim, devendo coisas, porque o que acontece é que a questão é numerador e denominador, né? O numerador ele permanece o mesmo, 24, a quantidade de horas que tem no dia. O denominador ele vai mudando, né? Nossas atividades vão mudando e com frequência aumentando. Vejo no meu caso, por exemplo, eu tinha um filho, agora tem 2, né? Tem a Sofia que chegou aí. E realmente acaba que isso impacta muito no nosso cotidiano, na relação que a gente tem com o nosso hobby. Uma coisa que, assim, se eu posso dar um conselho, assim, é o seguinte, é desencanar um pouco dessa coisa de não estar conseguindo ler tanto. E assim, você tá lendo aquilo que é possível no seu contexto nesse momento. Por que eu digo isso, né? Por vários motivos. Primeiro, porque aquilo que é um hobby na nossa vida, é algo para nosso lazer, para a gente até desanuviar a mente de outras coisas, acaba se tornando um fardo, né? Aquilo que é para ser fonte de alegria e de distração, se torna, caramba, não estou conseguindo ler, né? A gente olha para a pilha de leitura, caramba, quanta coisa, eu não estou lendo tanto, ou não estou lendo com a mesma qualidade de antes. Acredito eu que, na verdade, essa coisa de não estar conseguindo... Bom, você tá lendo o que é possível hoje. E é importante que você curta o que você está lendo hoje. Então, às vezes, a gente tirar um pouco essa lógica produtivista da leitura da nossa cabeça. E eu falo, isso é um desafio para mim. Eu, hoje, por exemplo... Eu sou professor, então leitura faz parte da minha profissão. E o canal também, hoje eu encaro o canal como um compromisso, né? Então acaba que eu tenho que ler bastante pro canal. Mas às vezes, por exemplo, estou aqui com alguns livros que eu quero ler e que não estou conseguindo tempo, né? E assim, e tá bom, não deu, acontece, né? E acaba que a gente vive essas situações da vida, elas... Bom, em alguns momentos está melhor, outros momentos está pior em relação ao nosso tempo livre, né? Então, hoje, eu acho que é importante se dar qualidade ao tempo que você tem. E essa qualidade não vai ser mensurada pela quantidade de leituras que você faz, ou se você consegue ler anotando ou não, mas pela alegria que essa leitura te traz, né? Estou falando aqui de leitura de entretenimento, é claro, né? Então, assim, se eu posso, como leitor, como professor e como sociólogo, dar um conselho, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu lembro, por exemplo, durante meu doutorado, eu tinha muito pouco
tempo para ler quadrinhos. Os quadrinhos foram acumulando, né? E assim, e aquela coisa eu falava, cara, queria estar lendo, não sei o que, e acabava que aquilo era uma, sei lá, ficava chateado um pouco. Não é coisa que eu ficava o dia inteiro, imagino que também não seja o seu caso, mas é uma coisa que chateia, né? Então, acho que a melhor coisa é essa. E aí você vai ver, né? Com certa naturalidade as coisas vão fluindo, né? Porque, eu sempre digo isso, né? Eu não julgo que, e aqui eu tô falando da leitura em geral, o importante é ler muito, o importante é ler sempre. E ler sempre, claro, dentro do concreto da nossa vida naquele momento, né? Então, se eu posso dar um conselho, é não liga tanto para o quanto você está lendo nesse momento, não liga tanto, mas curte a leitura que está sendo possível acontecer. E assim, e curte também o restante da vida, né? Curte também o restante da vida. Você falou aí das demandas domésticas, que realmente tem um monte de coisa que às vezes tiram a gente, às vezes uma torneira que arrebenta num dia e nosso planejamento vai todo pro lar, né? A vivência doméstica também traz coisas bem legais. Então é isso, né? Não trata o quadrinho não trata teu hobby a partir de uma lógica que mais te faz mal do que bem. Acho que assim, se eu posso dar algum conselho, eu estou pensando alto, né? Inclusive se a galera quiser comentar isso que eu disse, bom, os comentários estão aí para isso, né? Bom, de verdade te agradeço demais aí por ter escrito, né? E por acompanhar o canal, e por acompanhar o canal nesse contexto, inclusive de falta de tempo. Com certeza a pandemia afetou todos nós, cara. É uma coisa que assim, nossa geração nunca tinha vivido algo desse tipo, né? Nossa reorganização de tempo com certeza foi afetada. No meu caso, né, teve muita coisa negativa, mas uma coisa, assim, chamar de positivo é complicado, né? Chamar assim de... mas um paliativo, vamos colocar, foi que eu trabalho bem longe da minha casa, bem longe, né? Sei lá, às vezes ando até 3 horas de ônibus num dia, às vezes eu durmo lá. Então eu com home office, né, com trabalho remoto, eu ganhei essas horas de ônibus, né? Então, só que assim, no contexto da casa, não quer dizer que eu aproveito dessas 3 horas por dia, mas foi uma espécie de paliativo. Mas é isso. Obrigado mais uma vez pelo e-mail. Vamos para o segundo, que é do Leandro Lourenço. Vamos lá. Oi, eu sou o Leandro e hoje vou falar sobre esse quadrinho aqui, Isos, parafraseando a chamada do canal. Sou filho de um vendedor de livros sobre saúde e de uma professora que amava gibis de Tio Patinhas. Minhas primeiras aventuras Marvel foram as controversas Saga do Clone, Homem-Aranha em formatinhos da Abril, e a Era do Apocalipse, X-Men em formato americano, que era novidade na época. Depois de um hiato de mais de 20 anos sem comprar nenhuma HQ, voltei a colecionar quadrinhos assim que me deparei com um vídeo do Ministério sobre Mágico Vento. Daí surgiu uma nova e agradável paixão, a Bonelli. Agora que não preciso mais vender couves da horta do meu pai, no carrinho de mão, de porta em porta, gritando na rua, olha o coveiro para comprar os gibis, como fazia nos anos 90, aumentei muito meu consumo por boas histórias. Mas tem uma preocupação, já que sou professor no ensino fundamental. Como fazer essa molecada nova se interessar por quadrinhos? Fico feliz de ver seus vídeos sobre Disney e espero que mais canais divulguem materiais para o público infantil. Forte abraço, vida longa ao Ministério. Bom, Leandro, assim, caramba, assim, tem muita coisa para comentar aqui no seu e-mail, né? Assim, a gente começou a ler quadrinho num momento parecido. Eu comecei pouco antes da Saga do Clone, né? Um pouco antes, acho que talvez um ano e pouco antes, foi com Homem-Aranha 149. Peguei aquela fase dos pais, do Peter Parker, mas eu acompanhei a Saga do Clone também. Inclusive eu tenho a memória afetiva para essa Saga do Clone, né? Peguei também a Era do Apocalipse, peguei também a Era da Apocalipse nesse momento, né? O meu lance dos quadrinhos não era nem tanto como você falou, né? Você tinha um trabalho para sustentar. No meu caso era juntar o dinheiro da merenda, né? Era um pouco a minha situação. Era o dinheiro que eu tinha e juntava para comprar os quadrinhos, assim. E eu já vi aqui, pelos e-mails que eu recebi, que várias pessoas, assim, como nós, né? Filhos de famílias simples, famílias pobres, assim, tinha um pouco essa coisa, né, cara? Era o dinheiro que a gente juntava, o dinheiro que ganhava com alguma coisa, assim. E a gente vê aí como é que muita gente tem trajetórias parecidas nesse momento na relação com os quadrinhos. Assim, obrigado aí pelo teu e-mail nesse sentido. E, bom, colega professor, né, um colega professor também. Assim, sobre como é que a gente faz a molecada nova se interessar por quadrinhos, eu acho que isso é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Acho que um monte de gente se pergunta isso por quadrinhos, por leitura em geral. Editoras com certeza se perguntam isso. O que eu tento fazer
o que eu tento fazer é lidar de maneira com certa naturalidade com os quadrinhos na conversa com os meus alunos, por exemplo, né? Vez por outra falo de um quadrinho, falo de outro, cito na sala de aula, mas o meu contexto é diferente do seu. Eu não dou aula para o ensino fundamental, eu dou aula no ensino médio técnico e atualmente dando aula na pós-graduação também. Mas assim, com a molecada é um desafio, assim, tipo, é um desafio que eu tenho pouca familiaridade para talvez dar um conselho ou outro. Acho que, uma coisa assim, né? Acho que algumas coisas a gente talvez possa tentar fazer, né? Por exemplo, utilizar o espaço, né? O espaço da escola para promover isso. E não promover apenas como pessoal, tipo, só colocar que quadrinho em prova, por exemplo, mas provocar um pouco o prazer daquilo, né? Então, assim, ter projetos nesse sentido. Uma coisa que eu posso dividir com você. Eu tenho um pequeno grupo de pesquisa no colégio, no instituto que eu trabalho, sobre ficção científica. E hoje, tem alguns alunos que são bolsistas, né? São bolsistas de iniciação científica júnior, e outros têm voluntário. Eu tive 15, hoje eu tenho em torno de 8 nesse grupo. Então, a gente acaba se reunindo toda semana para discutir a leitura, né? Eu uso os livros da biblioteca do colégio, alguns livros que eu separei circulam entre eles, então a gente roda os livros, né? Talvez assim, se o colégio dá a possibilidade de algo desse tipo, sei que às vezes, no meu caso, é um pouco mais fácil, né? Eu trabalho só nesse instituto, dedicação exclusiva. Às vezes, no caso do professor horista, é uma coisa mais complicada. Mas essa espécie de clubes, assim, né, de clubes. Uma outra coisa também, né, os alunos. Eu lembro quando eu era estudante, né, eu gostava de quadrinhos, né, e eu emprestava, assim. Hoje em dia, a gente mais velho acaba ficando um pouco mais com esse negócio de emprestar. Mas talvez aproveitar o próprio background dos alunos com os quadrinhos. Enfim, eu não tenho resposta pronta para isso, né? Mas é um desafio, né? É um desafio de formar novos leitores. A gente, na nossa trajetória, assim, na minha como na sua, a gente sabe que impacto positivo isso teve, né? Mas assim, pensei alto, né? Tornar a escola um pouco esse espaço. Agora, falando da nossa realidade, talvez as editoras, por exemplo, terem linhas de quadrinhos mais acessíveis também para a molecada. Vejo hoje tem Maurício e a Culturama que fazem esse tipo de coisa, isso para a molecada mais nova, né? Talvez alguma linha desse tipo, né, para os adolescentes também. Sei que isso é um desafio econômico para as editoras, mas pensar nessa formação do leitor nesse sentido, né? É um papel, né? É um papel nosso como educador, é o papel das editoras também pensarem um pouco nisso, até porque a sobrevivência delas no longo prazo, né, tá ligada a isso também. É um papel da própria família também. A gente sabe que várias famílias não fazem, não é porque não querem, mas porque às vezes não tem nem isso no horizonte. Mas, bom, no nosso caso como educador, talvez chamar isso, né? Pensar projetos interessantes. Os quadrinhos da Culturama, da Disney, tem bastante possibilidade disso, né? Tem vários, vez por outra eu cito aqui no canal, vários quadrinhos têm essa possibilidade de ser usado em projetos de algumas disciplinas, assim. Mas como eu disse, né, acaba que no ensino fundamental eu tenho pouca familiaridade. No ensino fundamental 2 dei poucas aulas, no fundamental 2, no ensino fundamental 1, meu contato praticamente é zero, né? É zero, fora uma palestra ou outra. Mas assim, a tua preocupação, o teu desejo já é um sinal positivo e com certeza, né, é esse tipo de desejo que a gente acaba, a partir dele, encontrando caminhos e soluções que podem sim, nossas também, de ação individual, são fundamentais, mas também sempre tem que ser pensadas em nível institucional. Bom, obrigado aí pelo teu e-mail, né? Ah, e uma coisa, eu já ia esquecendo de comentar, cara, que bacana, que alegria saber que alguém voltou para os quadrinhos por causa de um vídeo do Ministério. Gente, isso não tem preço. Obrigado demais por ter compartilhado isso. Bom, voltou Leandro Bonelli, né? Muito legal isso. Obrigado mesmo, Leandro. Vamos agora para o e-mail do Mauro. Alessandro, como vai? Tudo bem? Bem, primeiramente, parabéns pelo canal. Gosto muito da forma que você aborda as publicações, sempre com muita informação e opiniões sinceras, que só contribuem para aumentar a credibilidade e a importância do seu trabalho. Tenho 50 anos, trabalho no mercado financeiro e leio quadrinhos desde a infância. Como quase todo mundo, comecei com Disney e Maurício de Souza, depois migrei para super-heróis, que leio até hoje. Depois dos quadrinhos, ainda tenho o hobby de fazer miniaturas de veículos e personagens de filmes, além de adorar assistir séries e filmes de ficção e aventura, ou seja, haja tempo para fazer tudo isso. É por esse motivo que minha pilha de leitura está quase do meu tamanho.
Graças a você, deixei o preconceito de lado e comecei a ler várias publicações que até então não me chamavam atenção, como os quadrinhos da Bonelli e os livros de Perry Rhodan, que aliás gostaria muito de ver mais vídeos sobre essa série. Adorei a ideia da sessão de cartas, esse é um trauma que tenho na infância, pois apesar de ter enviado várias cartas para a antiga redação da editora Abril, nunca tive uma carta minha publicada. Quem sabe você não dá esse prazer agora. Algo que gostaria muito que você fizesse em seus vídeos é explorar mais as diversas publicações de uma determinada fase ou história ao longo do tempo no Brasil. Por exemplo, se eu falar do Batman, a Queda do Morcego, explorar quais editoras essa fase foi publicada, quais edições fazem parte dos encadernados, as diferenças entre elas. Isso permitirá ao ouvinte ter uma ideia melhor se vale ou não correr atrás de alguma publicação específica e não necessariamente comprar a última edição já lançada. Só para exemplificar, as edições da Queda do Morcego da Eagle Moss são mais completas do que as edições publicadas pela Panini. Como sei que você gosta de ficção científica, você já leu o livro Duna? Aproveitando o hype do novo filme, adoraria ver um vídeo seu comentando sobre esse livro. Bem, obrigado pela oportunidade, só posso desejar muito sucesso na sua vida profissional e pessoal e que o canal possa crescer cada vez mais. Um grande abraço, Mauro. Ô Mauro, vamos lá. Primeira coisa, né? Tá aí, cara, o desejo atendido, né? Carta publicada aqui na seção de cartas do Ministério dos Quadrinhos. Fico feliz em poder respondê-la, né? Bom, tem várias coisas aqui também, né? Vamos lá, né? Cara, esse hobby que você citou, né, do fazer miniatura de vinil, você faz as miniaturas, né, cara, isso deve ser muito bacana. E deve ser algo, eu fico imaginando, até terapêutico, né, porque é algo que tem todo um ritmo próprio, assim. Eu nunca tive contato com ninguém que faça, mas eu imagino que deva ser algo muito, muito legal. Séries e filmes estão juntos, né? E realmente acaba sendo, às vezes, difícil. Série eu acabei aceitando que eu veria menos. Atualmente estou vendo junto com a minha esposa Twilight Zone, essa nova versão que a Amazon fez. Terminei a primeira temporada, mas vai a conta-gotas, assim. Sobre Perry Rhodan, que bacana que você descobriu aqui no canal. Eu estou devendo, né? Eu li o primeiro e o segundo volume, já botei o terceiro várias vezes na minha mesa para ler e acaba voltando na prioridade de outras coisas. Mas, bom, em breve vou pegar para ler. A sua ideia é muito boa, essa ideia da questão de como é que as histórias foram publicadas no Brasil. Cheguei até a fazer isso um pouco num guia de leitura que eu fiz sobre o Thor do Jason Aaron, falando como é que foi nas mensais, mas não da maneira que você está falando. É algo interessante, eu tenho que estudar como é que eu posso fazer isso. Assim, ao mesmo tempo que é simples, demanda uma certa pesquisa que eu tenho que ver como é que eu vou gerir o tempo disso. Mas é uma ideia muito boa, está anotada e imagino colocar em prática em algum momento, se não em todos os vídeos, em alguns, assim, porque a ideia é bem boa e eu concordo contigo. Não necessariamente a pessoa precisa comprar a última edição, ou então comprar uma encadernada. Ela pode ir atrás das mensais, por exemplo, né? E sobre Duna, eu li o primeiro volume só, gosto demais, cara. Aquilo ali é muito bem feito, né? Aquilo ali é muito bem feito. Nesse momento, acho que eu não consigo fazer um vídeo, porque eu teria que reler nesse momento, porque minha memória é péssima, né? Lembro de várias coisas, mas não assim de maneira suficiente para fazer uma resenha. Eu teria que reler e acho que eu não consigo reler esse ano. Mas eu estou muito interessado em reler Duna, até para pegar os volumes seguintes que a Aleph lançou. Até tenho alguns aqui, mas não li ainda. Mas é muito bom mesmo. Assim, eu particularmente gostei bastante. É uma construção de universo que é invejável. Assim, é invejável. Bom, é isso, de verdade. Obrigado também pelo e-mail e fico feliz, né, de ter feito aquilo que a Abril não fez, de ter feito de estar tua carta publicada aí. Vamos lá para a próxima, né? A próxima é do Jorge Duet, ou Duet, não sei como é que se pronuncia. Vamos lá. Oi Alessandro, quero dizer que adoro o canal e a sua desenvoltura para falar de algo que amamos, nossas queridas HQs. Num de seus mais recentes vídeos, você compartilhou sua paixão à leitura através dos textos de C.S. Lewis. Reler nos dias atuais é realmente uma tarefa colossal, já que o leque de novas opções que não saboreamos é praticamente infindável. Separo religiosamente de 4 horas por noite, fora o metrô e ônibus durante o dia para os livros e HQs. E mesmo assim não há tempo para reler nada. Que dilema, caro amigo.
Gostaria de pontuar também que a leitura, em minha experiência, deve ser feita com prazer, independente da quantidade de páginas lidas naquele momento, e não como meta para encerrar logo uma obra e iniciar outra em seguida. O proveito vem daquilo que absorvemos com parcimônia, ou seja, lendo poucos ou muitos livros por período, o importante é ler com qualidade. Cada um tem seu próprio tempo. Alessandro, você não acha que caberia outra sessão no seu já ótimo canal para comentar obras literárias? Já pensou nisso? Sei que o foco são os HQs, mas quais são as chances de haver uma sessão em que 1 ou 2 vezes por mês você comentasse sobre romances? Um grande abraço e continue nessa caminhada. Vamos lá, Jorge. Primeiro, obrigado aí por gostar, por acompanhar o canal. Cara, assim, a tua rotina de leitura é admirável. Caramba, assim, 4 horas por dia de leitura, assim, não é só assim, caramba, quanto tempo ele dedica a ler, mas dedicar 4 horas à leitura é algo que, por mais que seja prazeroso, é algo que também existe uma disciplina, claro, existe um contexto de vida que permite, mas uma disciplina grande, muito bacana, cara. Parabéns, parabéns mesmo. Eu tenho a mesma dificuldade que você em termos de releitura, é um negócio que realmente é desafiante, embora eu julgue que a releitura é fundamental, eu acabo conseguindo muito pouco tempo para reler, até porque acabo não dando conta do que eu tenho para ler, né? Mas é um negócio que eu realmente tenho desejo de mudar, de pensar, mas que ainda não tenho conseguido. E concordo totalmente com você. Não é a quantidade de livros, por exemplo, inclusive isso é um discurso que eu tento ter aqui. Embora, sei lá, eu comento um montão de quadrinhos, o canal ele me coloca uma rotina de bastante leitura, de quantidade, não é a quantidade que interessa, não é a quantidade, é isso que você colocou, né? É o prazer e aquilo que o livro te comunica, muito bem colocado. Sobre a seção de livros, já tem, é o Literapapo, mas eu tenho atualizado muito pouco essa sessão, tem até a playlist, tem feito poucos vídeos dela, inclusive já tem um gravado, que já está cerca de 1 mês no meu estoque para ser lançado, é sobre o livro do Isaac Asimov, é sobre o fim da eternidade, é o fim da eternidade. Mas assim, é algo que eu tenho muito desejo de conseguir sistematizar e fazer com mais frequência, mas tenho me embolado até por ter aumentado um pouco a quantidade de quadrinhos que eu comento. Mas é algo que não foge do meu horizonte, né? Inclusive, eu tinha o desejo de fortalecer esse quadro, Literapapo, né? E transformar talvez esse quadro num canal, onde eu comentasse uma vez por semana um livro, né? Mas isso está no horizonte, né? Ou tem que fortalecer o quadro primeiro. Estou até com... Esse ano, pelo menos, espero mais uns 2 ou 3 livros, 2 ou 3 vídeos sobre literatura saiam aqui no canal. Mas é um desafio, né? É um desafio. E é algo que eu queria muito, muito. Você não tem noção de quanto, assim, né? Mas realmente ainda não consegui me organizar para fazer. Né? Não consegui me organizar para fazer. Mas é isso aí, de verdade. Obrigado aí pelo e-mail e pelas ponderações bem sensatas aí que você colocou sobre leitura. E agora vamos encaminhando aí para o final. Você deve ter reparado que mudou algumas coisas aqui no cenário. Pelo seguinte motivo, né? Eu estava gravando, né? Teve um problema com a câmera. Então eu perdi a resposta toda a que eu dei a última carta, né? E assim... Esse vídeo ele não tem roteiro, né? Eu vou respondendo de maneira mais espontânea. Então eu não achei legal regravar a resposta logo após fazer. Perderia um pouco da naturalidade da coisa. Então eu parei o vídeo aí na penúltima carta, né? Na resposta à penúltima carta. No próximo, essa que seria a última, será a primeira. Mas é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo, apesar desse pequeno problema técnico, que tenha sido bacana. Se você assim, ainda não escreveu, escreve para o Ministério, cartasparoministério@gmail.com, cartasparoministério@gmail.com. Tudo aquilo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, tudo que você já sabe sobre esse jabá final. Lembrando também do link da Amazon aí, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link que está na descrição, no primeiro comentário, você ajuda demais o Ministério dos Quadrinhos a se manter e a melhorar. É isso, minha gente. Foi mal aí pelo pequeno probleminha. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.